A paz do Senhor, meus irmãos, querido professor, querida professora da IBD. Mais uma vez, mais uma lição, estamos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Fazendo aqui uma justificativa, eu vi alguns comentários, lá tinha alguns comentários no YouTube, na hora de responder, não sei por que eles não apareceram, tá? Depois não apareceu comentário nenhum. O único comentário que eu consegui visualizar foi do evangelista José de Oliveira. Mas não deixe de comentar, não deixe de compartilhar o canal, de divulgar, para que você possa nos ajudar com esse canal, tá? Não foi falha minha, inclusive tenho notado algumas falhas no YouTube, mas como eu sou leigo, só sei gravar aqui, acabamos por consentir com esses erros sem ter muito o que fazer. Também quero pedir oração que o próximo final de semana estaremos eu e o André, evangelista André do Portal da Foz, em Catalão, Goiás, no segundo simpósio da IBD em Catalão, Goiás. Vamos começar a nossa aula orando, pedindo ao Senhor graça e misericórdia para que Ele nos conduza. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e ore junto comigo. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, por este momento, Deus, de aprendizado. Não somente de quem assiste, Senhor, mas o meu aprendizado também, Senhor. Diante da lição, diante da Tua palavra, Senhor, que eu possa cada dia melhorar cada vez mais, Senhor, na Tua presença, sendo verdadeiramente parte do corpo dessa igreja de Cristo, Senhor, que ganhou com seu sangue na cruz. Abençoando os irmãos que nos assistem, que compartilha, que curte, Senhor. Abençoa cada um, Deus, é a nossa oração, Pai, que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 12, penúltima lição, será dia 17 de setembro. E o que acontece no dia 17 de setembro? Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. É o dia comemorativo da nossa EBD. Vamos estar lá em Catalão compartilhando esse momento ímpar com os nossos irmãos. A nossa lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. Quase encerrando o nosso trimestre, o nosso textuário está em Efésios 5:32. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Verdade prática está da seguinte forma: a noiva de Cristo não pode ser mudada, pois ela é guardiã da verdade, revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Essa é a igreja de Cristo. Nós falamos sobre a renovação do homem interior, na lição de número 10. A número 11 foi a convicção da convicção cristã, cultivando a convicção cristã. E a de número 12, sendo a igreja de Cristo. A lição dessa semana, professores e professoras da EBD, veremos que a igreja é coluna e firmeza da verdade. E como tal, tem que zelar pelo ensino bíblico. Eu amo a escola bíblica dominical, não sei você, é algo maravilhoso mesmo a escola dominical na minha vida. E integridade da verdade revelada. Então esse é o papel, essa é a representação da igreja neste mundo onde nós ainda estamos vivendo. Palavra-chave, igreja. É essa a palavra-chave. Eclésia em grego, uma assembleia, uma congregação, isso pode ser da parte religiosa ou não, uma assembleia. Por exemplo, nós temos a Assembleia Legislativa, né? Uma igreja, todo o corpo dos crentes cristãos.
Mais especificadamente, vamos trazer assim, para que você entenda o que é a igreja. Vem de eclésia, de e para, e kalel, chamar. Então, eclésia é ek, de e para, juntamente com kalel, chamar. Propriamente, pessoas chamadas do mundo e para Deus. Eu busquei isso, claro, no dicionário, sendo o resultado da igreja, o corpo místico, quer dizer, o corpo espiritual, isso é, o corpo universal de todas as igrejas no mundo, né? Crentes que Deus chama do mundo para o seu reino eterno. Isso é a explicação através do dicionário Strong, né, que nós pesquisamos, essa definição de igreja. Ainda coloquei mais um pontinho aqui para que você entenda bem. A palavra inglesa igreja vem da palavra grega kyriakos, pertencente ao Senhor, de Kyrios e eclésia, igreja. É a raiz dos termos eclesiologia e eclesiástico, e usamos muito dentro do nosso ambiente espiritual e físico, né? Definindo principalmente a matéria eclesiologia. Não é a nossa função nessa aula, tá? Trazermos um estudo de eclesiologia, quando que a igreja foi fundada, como que ela surgiu, onde havia profecias. Salmo 108 fala da igreja, Salmo fala do pequeno de Benjamim, que viria entre os príncipes, que viria debater com os outros para defender a igreja. Então Saulo já está lá em Salmos, sendo profetizado que viria. Mas a nossa intenção não é essa, é trazer o assunto da igreja como coluna e firmeza da verdade. Claro que se for preciso, ou se vocês quiserem, nós podemos falar sim sobre eclesiologia, trazendo como se formou, qual a intenção, por que Deus fez a igreja, por que ele criou esse corpo. Enfim, isso está dentro da matéria de eclesiologia, que não é o nosso intuito no momento, tá? Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Quando nós abandonamos, vamos resumir esse texto assim, quando nós abandonamos os princípios de Deus para a nossa vida, nós deixamos que o mundanismo tome conta do corpo que é do Senhor. E nisso vem a prostituição espiritual. É isso que acontece. Esse tempo não é fácil. O apóstolo Paulo diz que seriam tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, a parte A. O caos da sociedade é resultado daquilo que os homens são. Então, primeiro, tempo difícil mesmo, não vai ser fácil. Já falei em algumas lições e volto a repetir aqui, ninguém veste uma armadura para ir passear no shopping, de forma nenhuma. Efésios 6:10 diz que nós temos que revestir-nos da armadura de Deus. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos de toda a armadura. E é necessário. Então, quando nós colocamos uma armadura, não é para passear, não é um passeio no lago, na praia, no shopping, não. É uma guerra. E outra, nossa guerra não é contra carne e sangue. Não, não é assim. A nossa guerra é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Vamos em frente? Se a sociedade, o caos da sociedade é resultado do que os homens são, então o que acontece? Nós temos homens egoístas. Eles vão ser egoístas, amantes de si mesmos, preocupados com seus próprios interesses, desejos. E olha que interessante, não só a sociedade em si, num todo, mas dentro do corpo de Cristo nós encontramos pessoas, homens, pastores, enfim, membros de toda a classe
com esse egoísmo, tornando a sociedade um caos. Os homens serão jactanciosos. Eu usei uma palavra forte ali, né? Errante, vagabundo, gabando-se para qualquer um que seja tolo ou suficiente de levar o quê? Levar ele a sério, cair na lábia, né? Ser ludibriado. Então eles afirmam muitas coisas que realmente eles não fazem e não são. Os homens serão arrogantes, hiper, além, acima e faino, brilhar, propriamente eles vão brilhar, eles vão buscar esse brilho demais. Eles vão querer aparecer muito. Claro, nós não podemos cair nesse erro, porque nós usamos as redes sociais. Tudo que nós fazemos, vamos lá, vou para Catalão, coloquei sim lá o banner. Vai ter um estudo de casal, a gente coloca. Por quê? Porque virou uma mania. Nós temos que ter muito cuidado com esse comportamento. Porque eu próprio já falei contra as redes sociais. Mas nós estamos vendo que o que nós temos que ter cuidado é com as nossas ações, como foi dito na lição passada. Cuidado com as suas ações. Então ele vai além do que Deus transmite a ele. Não seja só aquilo que Deus transmitiu a você. Homens não terão domínio de si, sem controle. Olha, ou seja, a incapacidade de manter o controle, dominado por apetites e impulsos. Apetite e impulso de roubar, de trair, de mentir, de não dizer a verdade, não vão ter. Eu peguei só alguns pontos, porque fica muito comprida a aula, muito maçante, então eu peguei alguns pontos assim. Então vai ser homens que não vão dominar aqueles desejos, mesmo que venha prejudicar o seu próximo. Vai ser o esfriamento do amor junto com a apostasia. Infelizmente, a igreja, quando eu digo ela, que não está imune às influências nocivas da sociedade. Não. Santificação não é separação como um ermitão espiritual que você se retira num lugar e você fica lá isolado para não pecar. Não, isso não é santificação. Santificação é separar-se no meio, todo mundo está fazendo, digamos assim, errado e você está fazendo o certo. Digamos não, né? Onde você faz o certo, onde todos se comportam erradamente. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidora até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo a repentina destruição. Bem, a destruição deles vai ser repentina, não vai ter escapatória. Vai ser tempo de falsos mestres, falsas doutrinas, promotores de falsas doutrinas, promotores de falsas condutas, movido pelo amor ao dinheiro. Não que o dinheiro seja ruim, agora eu vou condenar, amaldiçoar de forma nenhuma. Mas se ele nos dominar, nós vamos ser movidos somente pelo amor ao dinheiro. Então, muito cuidado. Ore, jejue, consagre, mas principalmente vigie para que você possa ver. Porque dentro desses falsos mestres, o pior deles é aquele que manipula a verdade. Ele só vai falar o que você quer ouvir. Ele só vai te incentivar, não há um confronto com o pecado. Só há uma vida de bênçãos, uma vida de prosperidade, uma vida... Não que é errado, não, de forma nenhuma, mas a sua pregação é somente para atrair elogios para si, para brilhar além daquilo que Deus permitiu que ele brilhasse. Pode até prosperarem por algum tempo, pode até continuarem, pode até enganar por um longo tempo, mas vai chegar um dia em que Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A natureza da igreja do Deus vivo.
Primeiro ponto, a casa do Deus vivo. E aqui eu quero te chamar a atenção. Olha, Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então nós vimos uma introdução com os falsos mestres, que não vai ser tempos fáceis, vai ser muito difícil. Agora nós vamos entender casa do Deus vivo, a natureza da igreja. Eu quero que você entenda que, como corpo de Cristo, a lição ela vai trazer que nós temos, sim, somos família, somos corpo e somos templo do Senhor Jesus. Tá? Mas o que eu quero que você entenda, olha, ele diz assim, a expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento. Termo frequente, né? Casa do Senhor. E ele diz aqui, a igreja do Deus vivo, doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. Eu quero que você entenda essa diferença entre casa, morada, habitação e corpo de Cristo. O principal é esse. Família é mais fácil, mas nós temos que ter essas duas definições bem detalhadas. Por isso, a igreja é compreendida com o conjunto de seus membros, para que você não ensine errado, para que você não transmita algo diferente do que a Bíblia está falando. Eu sei que você sabe. Muitas pessoas têm um conhecimento além do meu, mas muitas vezes nós esquecemos. Então, uma das funções que eu tenho aqui é lembrar, é fazer você trazer à memória aquilo que você já conhece. É uma comunidade de crentes que seguem a Cristo. Igreja seguem a Cristo. É formada por pessoas que têm um relacionamento pessoal com Deus, estão unidas, é uma união, é comunhão, pela fé, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso definindo o que é igreja. Tá? A igreja é caracterizada por uma comunhão espiritual. Compartilhamos a vida em Cristo, se reunimos não apenas num local físico, mas também interações diárias e até mesmo no serviço, que foi o terceiro ponto da lição passada. Isso é a igreja de Cristo. Ela caracteriza-se por uma comunhão, quer dizer, nós comungamos do mesmo Espírito. Nós acreditamos, 1 Coríntios 12 diz que há tudo, né? Vários dons, várias coisas, mas um só Deus, um só Espírito e um só Senhor. Aqui já falamos sobre esse não se reunir somente num lugar. Então, a necessidade, é uma necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nós somos membro do corpo de Cristo. Você não é a igreja de Cristo. Eu não sou a igreja de Cristo. Você já ouviu alguém falar isso. Estou repetindo e vou enfatizar isso. Você sozinho não é a igreja de Cristo. Eu não sou a igreja de Cristo. Templo é outra história, nós vamos ver daqui a pouquinho. Porque nós somos membro do corpo de Cristo. Esse não é corpo. Esse aqui é um membro. Orelha não é corpo, é um membro. Faz parte, meu olho faz parte do corpo de Cristo. Então não pense que sozinho você é a igreja de Cristo, porque você não é. É preciso compreender o propósito divino resumido em Êxodo 25:8. Aqui falando de santuário. Lembra que eu falei para vocês sobre isso na aula passada? Ve'asuli mikdash ve'shachan betohan. A tradução correta, me farão um santuário e habitarei no meio deles, é a sua tradução. Mas o correto, betohan, em vermelho aí, é dentro, é um sufixo pronominal, segue, né? É um sufixo pronominal da terceira pessoa masculino. Tem a junção de B, mais torren, mais o men no final. Então fica betorran. Tá? Então é morar dentro,
como tabernáculo, aí sim você pode ser individual, morada do Deus vivo, como nós aprendemos. 1 Coríntios 3:16. E não sabeis vós que sois o templo de Deus. Vós, pessoa individual. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo, igreja local, por exemplo, Assembleia de Deus, Vila C, onde eu congrego, não sabeis que o vosso corpo é templo, está falando de um conjunto de pessoas. E por último, no qual todo edifício ajustado cresce para templo no Senhor. Então, todos nós somos edificados, a igreja no mundo inteiro. Então, preste bem atenção. Templo, habitação, você pode ser, sim, sozinho. Agora, corpo, é impossível você ser o corpo de Cristo sozinho. Não, você é membro do corpo de Cristo. Tá? Coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja, esse corpo, ela é a coluna, ela é a firmeza, ela é a base da verdade. A igreja é o fundamento na medida em que se baseia em Cristo. Nós temos que ter como base, como fundamento, Cristo. O próprio Cristo, ele é verdade. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade não apenas falada de ideia, mas verdade de ideia, de realidade, da sinceridade, na esfera moral, divina, revelada ao homem. Franqueza. Esse é a coluna e a firmeza da verdade. Universalmente, o que é verdadeiro em qualquer assunto em consideração, em oposição ao fingimento, ao fictício, ao falso. Isso é uma verdade. Olha o que diz Tiago, capítulo 3 e versículo 14. Vamos entender essa verdade. Ela é oposição a o que é fingido, ao que é fictício, ao que é falso. Ela é verdadeira. Tiago, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: no entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura, ambição, egoísmo, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porque nós somos coluna, nós somos base. Referente à religião, a palavra denota ali o que é verdadeiro nas coisas pertencentes a Deus, mas também uma verdade moral. É moral e religiosa. É tanto com respeito às coisas pertencentes a Deus, quanto pertencente ao nosso relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo e relacionamento com o próximo, dando um bom testemunho para os que estão de fora. Então, isso tem que ser a verdade na nossa vida. Verdade vem de rendraoma, não é verdade. A base chama-se redraiomá. A base, firmeza, está se referindo à firmeza, que em última análise sustenta o próprio fundamento. Se nós concordarmos com a inveja, com a amargura, com a ambição, com o egoísmo, e se orgulha, nós vamos negar a verdade. Aí nós vamos deixar de ser coluna. Nós vamos deixar de ser uma firmeza. Vamos ser mais um. E essa palavra é usada apenas em 1 Timóteo 3:15. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento, é o que sustenta. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã. Olhe bem, Deus coloca o evangelho chamado verdade nas minhas mãos, como Paulo escreve na lição passada, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O evangelho nos foi confiado para que fizesse a vontade de Deus e não agradar os homens.
Então nós temos que guardar com toda a força, segundo Timóteo 1:13 a 14. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, João 14:6. Grande é o mistério da piedade. O que essa piedade é? Eusebeia. Ela vem venerar, ela vem prestar homenagem a alguém ou às coisas de Deus. No caso, Cristo, que é o mistério. É uma resposta piedosa do coração, expressa a reverência de Deus, ou seja, aquilo que ele chama de sagrado, digno de veneração. Quem é? Jesus Cristo. Que todo o sistema da verdade cristã, a revelação divina, não é invenção humana. Por isso ele chama de mistério da piedade. Por quê? Porque Jesus foi contemplado pelos anjos. Aonde? No seu nascimento, na tentação, no seu ministério, na sua agonia, na sua ressurreição, na sua ascensão. Ele foi visto pelos anjos, ele foi contemplado por eles. Os anjos precederam a segunda vinda. Eles rodearam, já está rodeado o seu trono, para glorificar de séculos em séculos, eternamente, eles vão glorificar Jesus Cristo. Jesus também foi pregado ao gentio, foi visto por os anjos, mas também pregado aos gentios. E nós temos aí a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20. No 18, a grande demanda, no 19, a grande comissão, e no 20, a grande presença. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. O mesmo Cristo que foi rejeitado, desprezado, humilhado, açoitado, agora é proclamado em todas as nações. Jesus foi crido, quer dizer, o mundo creu nele, todas as tribos, todas as raças, todos os povos, todas as línguas adoram a Jesus Cristo, louvam o seu nome, falam com Deus por intermédio dele, achegam-se na presença de Deus através do mediador que é Jesus Cristo. Esse é o mistério da piedade. Jesus foi recebido na glória. O mesmo que ouviu, crucificai-o, crucificai-o. Agora ele vê os céus abrindo. E o salmista escreve, abriram portais eternos, deixe entrar o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E quando ele é recebido, o Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 11 diz, digno. Oh, que maravilha! Isso é um mistério, claro, agora revelado a nós através da sua palavra. É maravilhoso. Eu me alegro, eu me sinto feliz com Jesus Cristo sendo recebido na glória. Por quê? Porque um dia nós vamos ser recebidos por Ele. Um dia nós vamos ser recebidos por Ele. Digno é o Cordeiro. Sinopse do tópico 1. A igreja é a casa do Deus vivo, coluna firmeza da verdade, fiel, portadora da verdade do Evangelho. Tem que ser fiel. Exige-se fidelidade. Ponto 2. Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Tem que santificar. O salmista Davi sabia o que era purificação e santificação por meio da palavra. Ele pede, lá no Salmo de número 51, ele diz, purifica, vamos ver? 51 e 2, se não está falhando a memória, passa os anos, a gente acaba perdendo um pouco da memória. 51 e 2 diz, lava-me da minha culpa e purifica do meu pecado. Santificação e purificação. A igreja de Cristo é
purificada pela lavagem da água, que é a palavra. Essa purificação deve ser um ato sacerdotal. Eu coloquei pastor, mas para você, professor, domingo de manhã, dia 17, você vai ter que purificar a igreja. Através do quê? Da palavra de Deus. Então pode ser o pastor, pode ser o professor, principalmente o pastor, porque ele tem esse papel sacerdotal de purificar a igreja. Quando ele purifica, esse ato de lavagem não é com água, é com água. Não com detergente, nem com ácidos mortais, gritaria, repreensões antiéticas. Achar porque é pastor, que é professor, que está numa tribuna, pode falar o que quiser. Não é segunda admoestação em amor. Lembra 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos responder com mansidão. 2 Timóteo é um banho, é um ato de higiene diária, assim, é todo dia. 2 Timóteo, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Timóteo, rapidinho para você ver que não pode ser com gritaria, não pode ser com palavras ásperas, não pode ser com ódio, não, tem que ser através da palavra de Deus, essa lavagem com amor. 2 Timóteo capítulo 1, é isso? Deixa eu dar uma olhadinha. Capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deves corrigir, tem que corrigir, mas isso com mansidão. Os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Que maravilha é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mexe comigo, ela fala, ela é como Jesus diz assim, que quando ele lembra, o Espírito se removeu dentro dele, ele diz, obrigado, Senhor, que não deste aos entendidos, mas aos pequenos. Eu me sinto tão pequeno diante de uma palavra tão grande, que é a nossa responsabilidade. Professor da Escola Bíblica Dominical, você tem a responsabilidade de levar essa palavra da verdade, com amor, com mansidão, com paciência, o pleno conhecimento da verdade. Assim você purifica a igreja. Gloriosa e irrepreensível. Tem que apresentar ela sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Você não vai apresentar uma noiva a Deus, principalmente agora estamos nos referindo aos pastores. Pode chegar no céu e apresentar a sua igreja lá toda descabelada, sem banho de sais aromáticos, sem um banho na palavra de Deus, toda suja, as vestes borrada, rasgada, amassada. Não, você não pode apresentar a igreja dessa forma. Ela tem que ser gloriosa, irrepreensível. E quando que isso acontece? É ouvida por Cristo em seus louvores, quando se comunica com Ele em oração, quando as suas necessidades são supridas, quando ela sente a segurança de Cristo sobre ela, quando ela sente que Jesus está pertinho dela, quando ela sente uma cobertura plena, quando é valorizada, quando é chamada à intimidade da mesa do Senhor, a ceia, quando ela participa do corpo, do sangue, quando o pastor fala com ela, olha, você precisa limpar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quando o pastor conduz ela a limpar as suas vestes no sangue do Cordeiro, aí ela parece gloriosa e irrepreensível. Quando ela é ouvida, quando nós buscamos a Deus em oração, nós sentimos que as nossas necessidades são supridas, nós sentimos perto dele, nós temos segurança, nós sabemos que custamos um preço muito alto e participamos do corpo de Cristo. Sinopse do ponto 2. A santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam
no relacionamento de Cristo com ela. É esse relacionamento diário. Não é de uma semana, é de todos os dias. Pelo menos um versículo, pelo menos 5 minutos de oração, alguma coisa você tem que falar e ouvir ele falar. Aí nós temos a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam nesse relacionamento que nós vamos ter com Cristo. Vamos para o nosso terceiro ponto. As armas da igreja do Deus vivo. Zelo pela verdade. Nós enfatizamos que a verdade bíblica é absolutamente imutável. Vai passar tudo. Vai vir o que vier, vem o que vier, haja o que houver, mas a palavra dele jamais vai cair, jamais vai deixar de cumprir um tio sequer. O Evangelho de Cristo é a única verdade absoluta. Nesse caso, nós somos o fiel depositário. Então, nós temos que defender essa verdade com todas as nossas forças e com a nossa armadura. Olha que interessante, Deus diz, eu vou enviar como ovelha no meio de lobos. Mas nós vamos com a nossa armadura. Então nós temos que resistir. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as hostes que habitam nas regiões celestiais, hostes espirituais que habitam nas regiões celestiais. Né? A palavra de Deus é dádiva de Deus para nós. A sua origem é divina, é preciosamente do céu. Somos santificados por ela. É a verdade, a palavra é a verdade, não apenas contém, não. Ela contém, está contida, mas obrigatoriamente ela é a verdade. Então podemos dizer, ela não contém a verdade, ela é a própria verdade, enfatizando isso. Ela é o instrumento da nossa santificação. Sem o conhecimento da palavra, não há crescimento espiritual. Esse zelo, a igreja não cria as mensagens. Não, isso que eu estou ensinando para vocês, de que a Bíblia é verdadeira, não fui eu que criei, eu proclamo. Não é um conhecimento da igreja, não é a eloquência do pregador ou outros mestres que usamos, não. É o poder da palavra de Deus que leva o ser humano até Cristo. Não é lucubração humana. Aprendi isso com o Hernando Dias Lopes, hein? Lucubração humana. Não é da minha mente, não, de forma nenhuma. É o quê? É o poder da palavra de Deus que leva o ser humano a Cristo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou pastor, evangelista, presbítero. Não, é porque a palavra ela é poderosa. Ah, eu sou professor da Escola Bíblica do... Glória a Deus por isso, mas não é porque você é professor, mas é porque o poder da verdade está em suas mãos e você tem que guardar, você tem que ter zelo por ela, você tem que ter dedicação. O ensino da verdade, Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender, defender, e eu vou colocar mais um aqui, esclarecer a ortodoxia e refutar as heresias. Então não é só compreender e nem somente defender, mas é esclarecer para os irmãos da igreja, os alunos da Escola Bíblica Dominical e para os ouvintes, porque quando eu gravo um vídeo, alguém pode ir lá e assistir. E se não esclareço a verdade, através do Espírito Santo, o que acontece? Eu vou distorcer a palavra de Deus. E olha esse Efésios 4, 11 e 12. Vamos analisar ele bem aqui. Por que que ele constituiu? Eu não gosto muito dessa palavra líderes, né? Mas enfim, esse é outro assunto para outra hora. Ele deixou, né, designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Qual que é o propósito?
aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até quando isso? Até que todos, unidade, alcancemos a unidade da fé. Então tem que ser todos. O conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude que é Cristo. Agora, olhe bem, eu sei que Jesus pode vir a qualquer hora, eu não tenho dúvida disso. Mas será que nós, como igreja, corpo, não estou falando de tabernáculo, de templo, estou falando de corpo, será que nós, como igreja, nós já atingimos a unidade? Será que nós já nos aperfeiçoamos a obra do ministério? Será que como corpo de Cristo nós estamos edificados, nós alcançamos a unidade da fé? Será que nós já chegamos à maturidade, atingindo a estatura da plenitude de Cristo? Que igreja nós estamos sendo para o mundo? Nós estamos sendo uma igreja baluarte, base, coluna, firmeza da verdade? Ou nós estamos deixando a desejar? Nós estamos defendendo com unhas e dentes aquilo que Deus colocou em nossas mãos, aquilo que Deus nos confiou? Ou nós estamos simplesmente cumprindo um protocolo, achando que Deus vai me levar dessa forma porque a salvação é de graça e eu não preciso fazer nada? Eu tenho que responder por aquilo, mesmo salvo. Eu preciso responder, porque o primeiro tribunal é de Cristo, depois o grande trono. Então o primeiro tribunal é para mim, igreja, membro do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. O primeiro tribunal é para mim, o primeiro julgamento é para mim. Quando Deus vai consertar o mundo no tempo de Israel, o primeiro juízo veio para o povo de Israel e não para a Babilônia. Tanto é que Abacuque se assusta. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Nós estamos sendo a igreja do Deus vivo? Ou o ensino da verdade já não tem mais importância? Ou tudo agora nós aceitamos? O mundanismo entrou dentro da igreja e tirou a verdade para fora. Como nós estamos nos comportando como a igreja de Cristo? É uma pergunta para você, nós refletirmos como estamos sendo corpo de Cristo, como a igreja num todo. É pastor, é evangelista, é presbítero, diácono, cooperador, membros, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, sem excluir ninguém, nem destacar ninguém que está mais certo ou mais errado. Não é um corpo, tem que funcionar na unidade da fé. É complicado. Sinopse do ponto 3º. Zelo e ensino pela verdade são duas das principais armas da Igreja de Cristo. Vamos para a nossa conclusão? Conclusão. Diante dos ataques da desconstrução da fé, a Igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, vigiar todo o tempo, guardiã da verdade, que é só a verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada de forma nenhuma. Cristo morreu, ressuscitou por amor à igreja, a requer santa e irrepreensível. A noiva de Cristo não pode ter mancha em suas vestes. Seu papel, abarcar o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Que maravilha, irmãos, essa lição maravilhosa. Obrigado por você estar até aqui. Deus te abençoe grandemente. E eu quero encerrar também com uma oração abençoando a sua vida. Ore por nós
Eu oro por vocês e nós vamos juntos nessa caminhada de defesa como base e firmeza da verdade. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Querido e amado Deus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, estamos aqui intercedendo, Deus, por quem está assistindo esta aula até este momento. Senhor, guarda, livra, dá ele ânimo a ela, e ele ânimo, coragem, força. Aumenta, Senhor, a fé. Senhor, capacita os professores, as professoras da escola bíblica dominical, do grupo infantil, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, Senhor, para que nós possamos pregar, para que nós possamos defender, para que nós possamos esclarecer a tua verdade, Senhor, tornar ela clara. Trazer, Senhor, essa verdade que liberta, que purifica, que salva, Senhor, querido, que nos dá a vida eterna. Senhor, nós oramos abençoando, Senhor, repreendendo todo mal. Se há alguém doente, nós, Senhor, ordenamos a cura em teu nome, porque é a tua palavra que diz, olha, ordenarão, os demônios sairão e as pessoas serão curadas. Assim eu oro pela cura em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Vrahá, Lehi Traot. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir.